Já estamos ao vivo aqui no nosso Instagram oficial, no ACG oficial, com a entrevista pré-jogo do auxiliar e técnico interino, Anderson Gomes. Vamos começar então com as perguntas. Pedro, doutores da bola. Bom dia, Anderson. Primeiramente, queria saber de você como é que foi essa semana, trabalhar uma semana cheia depois de muito tempo. Mas a incerteza, né, se você estaria no comando do time ou não. Como é que foi essa preparação para enfrentar a Aparecidense amanhã? Bom dia. Sempre bom ter uma semana cheia e uma semana cheia com vitória, né? Então, isso traz ainda mais um ambiente mais leve, mas não com falta de concentração, né? Então, os atletas fizeram uma semana boa de treinamento, seguindo a linha que a gente já vinha adotando aí durante esse período de competição, e só demos seguimento ao trabalho, né? E na expectativa da chegada do novo treinador. Anderson, pelo que foi trabalhado aí nessa semana cheia, né? Você teve tempo para poder fazer, inclusive, algumas modificações pontuais na equipe. Como é que você espera, né, a postura do Atlético amanhã neste primeiro jogo decisivo de semifinal do Campeonato Goiano? A expectativa do Atlético é manter a mesma filosofia de jogo. Uma equipe que marca alto, com linha alta, que pressiona a bola, que quando tem a bola, né, possa ter a bola e propor o jogo, né? Sabemos que é um jogo muito difícil, né? O time da Aparecidense é uma equipe que já vem montada já desde a Série C, né, do ano passado, a gente já vem acompanhando, trocou alguns jogadores, mas a base é praticamente a mesma, né? Tem um treinador experiente, né, acostumado com jogos grandes, jogos importantes, e jogar na casa do adversário. Então, a ideia é manter a mesma filosofia de jogo que o Atlético sempre teve, que é de marcação alta, de propor o jogo e de fazer um bom jogo na casa do adversário e, se possível, trazer vantagem para o segundo jogo. E Anderson, primeiramente, bom dia. E ao longo dessa semana a gente viu que o Felipe Vizeu, o Igor Torres, o Bruno Tubarão participando normalmente da atividade, né? São jogadores aí que vão dar uma encorpada, imagino eu, nesse elenco da semifinal. Quero saber como é que está a condição dos três, se os três já estão em condições de atuar normalmente numa partida, se já há uma programação, se você planeja utilizar esses três jogadores na semifinal. Bom dia. Como eu falei na última entrevista, no pós-jogo, né, que a gente já estava encorpando o elenco, que o próximo treinador ia ter uma boa dor de cabeça, né? Então a gente chega no estágio final de competição, uma fase decisiva de Copa do Brasil, com praticamente todo o elenco num nível muito bom, né? Então são jogadores importantes que já atingiram um nível bom de condicionamento físico, da parte técnica, parte tática, e a ideia é sempre estar utilizando todos os jogadores, né? Então a gente fez algumas mudanças, a gente vai estar aproveitando todo mundo, e a partir desse momento começa aquela briga sadia, né, por posição. É sempre bom ter um elenco qualificado, porque sempre vai empurrando aquele que está lá hoje como titular, sabe que embaixo tem um outro jogador de qualidade que vai estar empurrando ele para cima, e isso só tem a ganhar o Atlético e todo o grupo. Anderson, assim, acompanhando a tua trajetória, passado você assumiu também assim, meio que corrido, né? Preparou o time conquistou um resultado muito bom contra o Antofagasta, né? A vitória aqui. Agora nessa quarta de final contra o Iporá. E para essa semifinal, como é que está o Anderson? Você imaginava de repente, com um dos melhores sonhos, assumir o time numa semifinal? Sinceramente, não. Mas a gente sempre está aqui no dia a dia, a gente trabalha, a gente procura sempre estar evoluindo para que, quando aconteça, você esteja pronto, né? É a mesma mensagem que a gente passa para os jogadores, né? Para que eles sempre possam treinar bem, se desenvolver, evoluir, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? E quando acontece, você tem que estar preparado para estar ajudando. Nós aqui, como comissão permanente do clube, a gente está sempre conversando, trocando ideias, para que a gente possa sempre estar fazendo o melhor e fazer com que o Atlético sempre esteja no caminho das vitórias. Anderson, bom dia. Você imagina um jogo semelhante do que foi aquele da primeira fase, quando o Atlético venceu a Aparecidense pelo placar de 3-1? Bom dia. A gente espera sempre um jogo muito difícil com a Aparecidense, né? Que é um time que disputa a divisão do Campeonato Brasileiro. É um time bem organizado, com jogadores mais experientes, que está fazendo uma excelente campanha no Campeonato Goiano, né? Tem um treinador experiente, joga dentro de casa, então, sem dúvida nenhuma, a gente vai enfrentar uma equipe muito qualificada, que vai nos trazer muita dificuldade
e que a gente tem que ter coragem, tem que ter confiança, tem que estar muito bem organizado, entender bem o jogo para que a gente possa trazer vantagem para o jogo. É como eu falei para os jogadores, são 180 minutos, né? A gente vai jogar o primeiro tempo e vai ter um segundo tempo no Ascioli e espero que a gente possa fazer um bom resultado para a gente ter a vantagem no jogo em casa. Mas vai ser um jogo muito difícil, um jogo duro, que a gente vai ter que estar com concentração altíssima. Entre as duas partidas da semifinal, o Atlético entra em campo pela Copa do Brasil, né, enfrenta o Volta Redonda. Isso muda de alguma forma o planejamento para esse primeiro jogo ou continua a mesma coisa? São dois jogos bem parecidos em termos assim de grandeza, né? Com relação ao Aparecidense, a gente tem a possibilidade de ter o segundo jogo, né? A gente tem um segundo jogo, enquanto Volta Redonda não, né? Então, assim, são duas partidas que a gente tem que ter planejamento estratégico para cada uma delas. É aquilo que a gente sempre fala, é um jargão, né? Cada jogo é uma história, cada jogo é um planejamento. E muito feliz, assim, com relação ao elenco do Atlético, porque dá várias possibilidades, entendeu? Então, uma troca de um jogador para uma peça para uma outra, a gente sabe que eles vão render, sabe que tem qualidade, e isso nos dá várias possibilidades, independente do jogo, estratégia para cada jogo, né? É em cima disso que a gente está pensando. Primeiro, a Aparecidense, que é muito importante, e depois a gente pensa com relação ao jogo do Volta Redonda. Anderson, no seu ponto de vista, qual que é o principal ponto forte dessa equipe da Aparecidense? O conjunto, muito forte, é um time bem organizado, né? E é um time que é muito forte dentro de casa. Tem vários jogadores que têm, né, muita qualidade e, fora isso, experiência, né? Então, assim, é um jogo muito difícil. Sem dúvida nenhuma, é um jogo muito difícil. E assim, pegando essa análise da Aparecidense, a gente também vê que parece que é uma equipe que gosta de valorizar a posse de bola, assim como o Atlético, né? Faz um jogo também ofensivo. A gente pode imaginar que vai ser um jogo assim, bem aberto de gols, ou de repente um jogo muito estudado, Anderson, daquele chamado, que você não pode, o erro zero e assim de respeito mesmo entre as equipes. Como é que você está imaginando esse jogo? Eu imagino um excelente jogo, né, pela qualidade das duas equipes, e com certeza vai ser um jogo muito tático e de muita concentração. Porque é um jogo que tanto a Aparecidense como o Atlético tem que estar muito próximo assim, da excelência, né? Um erro pode hoje ocasionar um revés, né? Então, uma concentração altíssima. Espero que a gente esteja num dia muito bom, de muita concentração, de confiança, de coragem, que a gente possa realmente fazer um bom jogo e sair com um resultado positivo. Obrigado, Anderson. Obrigado. Valeu.